Olá, vamos continuar nessa sequência do André Luiz, o cientista espiritual. Eu vou sempre chamando a atenção da importância que o André Luiz dá para a parte científica do trabalho dele. Eu estou nessa lição agora do 255, a vontade do paciente, porque o André Luiz está falando nesse livro, O Mecanismo da Mediunidade, nós estamos pegando a parte que ele está falando sobre mediunidade de cura, e ele está falando sobre passe, sobre aquela imposição de mãos, que hoje já começa a ser estudado por várias universidades, mas ele fez esse trabalho muito antes e agora já começa, é comum você ver um número grande de pesquisas científicas sobre imposição de mãos, sobre vários tipos de doenças, sobre vários estudos já sobre isto. E ele vai dizer, nessa lição, agora, a vontade do paciente. Ele diz, a vontade é muito importante nesse mecanismo. Porque a gente diz, a sugestão é ondas que vai precisar se harmonizar. Se a onda do paciente se harmoniza com o que está dando, e o passe é misto, que está o magnetizador está dando, mas tem espírito ajudando, ele fica muito mais complexo e muito profundo o entendimento disso. Aí ele vai dizer da vontade. Ele diz, o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faz a adesão daquele que recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida no limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Ele está dizendo que esta vontade do paciente de querer curar e aceitar isto vai facilitar muito o trabalho, vai facilitar o trabalho. Ele diz, nesse estado de ambientação, ao influxo do passe recebido, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugerir às entidades celulares do veículo que se expressam a milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático, tende a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando com os propósitos de comando espiritual que se agrega. Ele está dizendo que quando ele vai passar essa energia, naturalmente que esse fluido energético, essa força ectoplástica, da ectoplasmia, essa força fluídica, esse magnetismo fluídico, ele vai agir, vai chegar até as células. Mas há muito mais facilidade, porque a mente, o espírito, através do pensamento e da vontade, ele coordena todas as manifestações dos nossos órgãos, nossas células. Quer dizer, se quem está dando o passe está mandando, imprimindo aquilo, mas a força coordenadora da pessoa ajuda, isso vai ficar muito mais rápido, muito mais intenso, e a chance de êxito é maior. Porque ele está dizendo que quando você dá o passe, nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam. Porque o que acontece? Ele condensa, o doente condensa esse fluxo, se condensa, ele vai ter condição de fazer essa distribuição. Mas quem vai fazer a distribuição é a própria mente do enfermo agora. E a mente do enfermo é o espírito que está por trás. E aí fica muito mais fácil. Ele está dizendo que essa encruzilhada entre a mente do que recebe e o que está dando vai ser mais facilitado se a mente não estiver envolvida, vai ter o trabalho, mas o trabalho era facilitado se a mente do enfermo ajudar a condensar isto
e fazer essa distribuição, porque ela já tem um automatismo próprio, porque a mente, o espírito pensa a vontade dele, vem dirigindo os centros de força, sobretudo o centro coronário, lá no perispírito, vai coordenar esse trabalho, distribuir para outros centros de força, para pegar os órgãos, pegar o sistema hemático e vai na direção das células e vai chegar às células ou através de corrente elétrica ou de corrente de campo magnético ou através da química, como se fossem alterações hormonais. Vai fazer isto, mas se ele, na hora que condensa, o espírito receber essa informação, não precisa o outro ir fazer esse trabalho, porque ele já fez, já fica muito mais fácil. É isso que ele está querendo chamar a atenção, a diferença grande se a vontade da pessoa quiser. Por isso que Jesus, quando ia curar, ele dizia, quero ser curado. Jesus disse, e você quer? Você quer? Senhor, quer se curar? Ele disse, basta se o senhor quiser, eu quero. E ele vai fazer. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Essa informação que ele está dizendo é a encruzilhada entre um trabalho e o outro, entre a força de vontade do que está recebendo e a força da vontade do que está dando. Essa encruzilhada vai ficar muito mais fácil se for decifrada por esse entendimento. Até o próximo encontro nosso.